Olá, começando mais um Café com Bíblia. Hoje, quinta-feira, nós temos a felicidade e a alegria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu sei que os momentos vividos por todos nós, de reclusão, nem sempre estamos produzindo alegria na nossa face. Estamos desejosos de voltar o mais rápido possível para as nossas atividades profissionais, voltarmos também para nos congregarmos. A Igreja do Senhor Jesus está cada vez mais perdendo esta noção de ir dominicalmente à igreja, terça-feira no culto de oração, quinta-feira e no Café com Bíblia na igreja, no sábado no casa. Outras comunidades têm os seus hábitos, os seus comportamentos semanais, mas eu queria fazer inicialmente um desafio para todos vocês. Não percam, não desistam, não deixem de orar, se submetam a Jesus, implorem a Ele para que os nossos cultos, as nossas reuniões, as nossas igrejas possam ser abertas o mais rápido possível e que nós possamos retomar aquela alegria de irmos à casa do Senhor. Enquanto não podemos nos reunir, eu quero convidar todos os amigos, as pessoas que nos assistem, as pessoas que nos acompanham nos estudos bíblicos, no Café com Bíblia, a nossa igreja, a nossa querida igreja, os irmãos da Igreja Cristã Evangélica Dunas, aqui na Praia do Futuro, Fortaleza, Ceará. Convidamos vocês agora, faz-se necessário que vocês abram as suas Bíblias, porque eu quero trazer hoje um assunto muito comentado, muito difundido. Muitos irmãos me procuraram para eu explicar detalhadamente o significado da mulher do capítulo 12 do Apocalipse, o significado do dragão e das duas bestas. Então eu fiz uma pausa lá no capítulo 2, na igreja de Pérgamo, fomos até a igreja de Pérgamos e estou pulando para o capítulo 12. Eu tenho um mapa em minha cabeça que desejo que vocês também pudesse fazer este mapa, um mapa das 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças cheias da cólera de Deus e também das 7 pausas. Durante o livro do Apocalipse, Jesus faz algumas pausas para colocar, apresentar, exordiar, explicando mesmo alguns detalhes que ele gostaria de esclarecer, a parte em primeiro lugar para o João, mas também para todos nós. Se você conseguir analisar o livro do Apocalipse dentro dessa perspectiva, lembrando que nós temos uma divisão interessante lá no capítulo 1, versículo 19, quando João recebeu a ordem de Jesus: escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Então nós podemos seguir esse plano divino, o esboço celestial, a homilética do trono de Deus, e aí vamos ter um entendimento de todo o livro do Apocalipse. Vamos hoje para o capítulo 12, lembrando que vocês que nos assistem devem formular as suas perguntas durante o estudo bíblico, para depois desse momento nós temos aquele painel de perguntas e respostas. Entendo que esta é uma maneira boa, bem articulada, para que vocês possam acompanhar os estudos aqui no livro do Apocalipse. Capítulo 12 do livro das Revelações. Vamos ler parte do capítulo 12 e depois parte do capítulo 13. Viu-se grande sinal no céu, capítulo 12, versículo 1.
uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão, que se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. São acusadores dos filhos de Deus diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando nós lemos os capítulos 12, 13 e 17 do livro do Apocalipse, eu sempre penso que a maioria dos leitores da Bíblia, nesses textos, nesses 3 capítulos, dão uma ênfase exagerada para a figura do dragão, do diabo, da besta, da segunda besta. Mas, na verdade, esses personagens nunca deveriam ter nenhum tipo de ascensão teológica, nenhum tipo de valorização, no sentido de serem colocados aqui como absolutos, porque não são, são perdedores. A grande imagem que eu tenho desse texto, a impressão que me vem ao coração todas as vezes que eu leio esta palavra, essa escritura, é o Senhor Jesus, que aqui se torna absoluto. Ele se torna absoluto na história a partir da sua morte, do seu nascimento, morte e ressurreição. Esse texto apresenta a grande vitória do povo de Deus. É uma palavra, é uma escritura que tem por finalidade, para todos nós cristãos, mostrar que a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. E que nenhum mal, nenhuma demanda satânica, nem tampouco o movimento de Satanás ao longo da história humana, desde o Éden até os dias de hoje, nenhuma ação de Satanás nunca levou o povo de Deus à derrota, à fatalidade.
Então, irmãos, eu quero nesse texto, nesta palavra de hoje à noite, aqui no Café com Bíblia, apresentar diante de vocês a estratégia de Deus, a palavra do Senhor, o movimento soberano, gracioso, com autoridade durante toda a história humana. Deus está no controle. Deus sempre esteve à frente de Satanás. Deus nunca se deixou manipular. Nem Jesus na tentação, nem durante o seu ministério, lá na cruz, Jesus esmagou a cabeça dessa serpente atroz, vingativa, desumana, cruel, que tem, através dos tempos, se apresentado para reis, para homens e mulheres, cuja autoridade menor, déspota, cruel, se apresentam como agentes de Satanás, como manipuladores da história humana, como regentes do mal, a fim de levar para toda a humanidade a intranquilidade. Nós temos a esperança no Senhor Jesus. A palavra do Senhor sempre nos autoriza a falar de Jesus com autoridade. Nós sempre vamos falar de Deus como soberano de toda a terra. Por isso, não temam dos desafios presentes da atualidade. Jesus, o autor da vida, está no controle. Mas algumas personagens apresentadas aqui nesse texto, eu gostaria de expor, de trabalhar como facilitador do entendimento de todas as pessoas que nos assistem e que querem aprender o real significado do poder de Deus. A palavra do Senhor diz que João, ele viu, é uma visão, um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Meus irmãos, é bem claro o texto e eu não quero rodear, não quero de maneira alguma gastar muito tempo explicando a origem desta mulher. Quem é esta mulher? Mas esta mulher, sem sombra de dúvida, em todo o Velho Testamento, em toda a história da nação de Israel, ela sempre representou a nação de Israel. Lembrando que nós temos lá no capítulo 37 de Gênesis o fenômeno, a revelação, a visão que teve o José. O José, a partir daquela perspectiva do Gênesis, coloca muito bem dentro do nosso entendimento, da nossa capacidade de discernir, de compreender quem é esta mulher. Sem sombra de dúvida, é a nação de Israel. Porque foi assim que José viu 12 estrelas se ajoelhando diante dele. Mas, irmãos, durante o Velho Testamento, durante a Escritura Sagrada, a Torá, todo o manuscrito dos profetas, dos Salmos, os livros do Velho Testamento vão apresentar aqui esta mulher dentro do aspecto da tipologia, sendo a nação de Israel. Foi desta nação, da linhagem do rei Davi, que vem o Senhor Jesus. Então, na Bíblia, especialmente quando lemos Mateus, quem de fato era o herdeiro do trono? O rei Davi. E aí, o rei Davi representa toda esta linhagem. Jesus é descendente do rei Davi através da nação de Israel. De forma específica,
o descendente de Davi era o José, o pai adotivo de Jesus. A Maria era da tribo sacerdotal, mas Jesus ele é rei e sacerdote. Ele abarca nesta linhagem a supremacia de ser o nosso rei e o nosso sacerdote. Esse texto vai caminhar pela história humana. Esta escritura vai trazer para nós a ideia não de um déjà vu, algo que eu pensei que já vi, ou pensei estar lá. Não, esse texto ele vai apresentar a história contada na perspectiva do príncipe da paz, do Senhor Jesus. Jesus tem a história em suas mãos. Ele é o principal divisor de águas da história humana. A história só conseguiu fazer história por causa de Jesus. Jesus, então, aqui está revelando os acontecimentos que se deram, que aconteceram no seu nascimento, mas também que se transpõem para os dias finais, o seu retorno. Jesus aqui se apresenta no nascimento, o texto deseja historiar o nascimento, as perseguições que Jesus sofreu, lembrando que Jesus sai lá da Galileia, de toda aquela região distante, e volta para a sua cidade de origem, em Belém, da Judéia. É lá que Jesus nasce. Jesus, portanto, naquela época chamada de judeu, ele é, de fato, um judeu original, porque ele era daquela região, região de Judá. É por isso que ele vem para nascer em Belém. E logo após o nascimento do Senhor Jesus, o rei Herodes, o terrível rei Herodes, procura Jesus desesperadamente quando percebeu, quando sentiu que foi enganado pelos magos. E aí Jesus é procurado logo depois que nasce, e a sua mãe, o seu pai, fogem para o Egito. Queridos irmãos, a matança das crianças, a atrocidade, a forma cavernosa, a violência com que Herodes se apresenta na história de forma cruel, de forma satânica, só poderia ter por detrás dele as intenções do diabo. Então, o mesmo Satanás, o inimigo de Deus, arqui-inimigo de Deus, que procurou de todas as formas perseguir Jesus no seu nascimento, durante o seu ministério, lá na cruz, é o inimigo que se apresenta ao longo da história. O texto é muito claro quando apresenta esta mulher que foi chamada por Deus através do personagem Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, Gênesis capítulo 12, e de ti farei uma grande nação. Esta é a nação escolhida por Deus. O texto, então, está mostrando, num primeiro momento, esta mulher sofrendo com dores para dar à luz. Foi esta a história. É como se essa mulher estivesse com uma corda amarrada, e essa corda e esse nó sendo apertado com dores para dar à luz. Esta é a ideia de gravidez, esta é a ideia de nascimento, da dor que os hebreus tinham quando uma mulher estava para dar à luz. Jesus, nesse texto, o Jesus histórico, foi o Jesus que nasceu na Judéia. Mas o Jesus divino
está aqui como o filho que nasceu, versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então Jesus que subiu ao Pai é o Jesus que vai voltar para reinar. Jesus é rei. Amém. Jesus é fiel. Mas antes de percebermos e de analisarmos a vida de Jesus, o texto apresenta, dentro do versículo 3, João, viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Lá no Velho Testamento, o diabo é visto como a serpente. A antiga serpente é o diabo. E todas as vezes que um rei mau, déspota, contrário a Deus, sobe a algum poder, este rei, a sua própria dinastia, representa o mal diante das nações. A palavra do Senhor está dizendo que aqui é o próprio diabo, a manifestação do próprio diabo. Uma besta que tem 7 cabeças e em suas cabeças 7 diademas, 7 coroas. É assim que o diabo se manifesta em toda a história da humanidade. Quando eu leio Ezequiel 29, Ezequiel 30, e que Deus também está chamando o faraó desse tipo de animal, a personificação do diabo, a palavra que aparece lá no Velho Testamento significa um animal feroz, um animal que é a mesma representação aqui no texto da palavra do Senhor. Todas as vezes que a palavra de Deus se refere ao diabo, e às vezes usa por símile essas comparações, a antiga serpente, o dragão, há uma pequena diferença aqui entre a língua grega e a língua hebraica. Porque na língua grega, a palavra que aparece aqui é dracon, dragão mesmo. Mas lá no Velho Testamento é uma espécie de crocodilo. Foi esta a palavra que Ezequiel usou em relação a Faraó. Um animal feroz. Uma espécie de ratani. Tani é a palavra hebraica para crocodilo. Esta palavra vai aparecer lá no Gênesis, no livro de Jó, mas sempre se refere a esse animal feroz. O diabo é assim, um animal que se apresenta para causar o mal. Todas as vezes que a palavra do Senhor fala deste animal, Ratani Gadoli, o animal grande, o animal que se apresenta de forma feroz na história humana, é o diabo. Ele tem aqui 7 coroas nas 7 cabeças, e esse animal, o diabo, ele vem agindo na história humana de forma disfarçada. Ele agiu através do Egito, através de Nabucodonosor da Babilônia, dos medos e dos persas, agiu através do Império Grego, do Império Romano. Lembrando que o próprio Daniel, no capítulo 7, versículos 23 e 24, ele viu esse animal feroz. O Império Romano é representado na história e também na escritura, através de Daniel, como um animal feroz que tem 10 chifres. Aqui nós temos de forma direta a representação do diabo. Mas Satanás não fica só
nessas 5 primeiras representações ao longo da história. Ele sempre agiu através dos cananeus, na história, especialmente através dos egípcios, de forma sagaz, aprisionou o povo de Deus, escravizou o povo de Deus por mais de 400 anos lá no Egito. A palavra do Senhor está diante de nós, desafiando que esse animal histórico, esse arqui-inimigo de Deus, continua agindo nos dias atuais. É o que vai, por exemplo, demonstrar João através da visão que ele tem no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Com uma pequena diferença, porque no capítulo 13, o diabo, a serpente, vai dar o poder para a besta que emerge do mar, do bramido das nações. Todas as vezes que vocês olharem para a palavra de Deus no capítulo 13 do Apocalipse, a besta que emerge do mar, que tem também 7 cabeças e 10 chifres, essa besta é uma espécie de demônio, um animal dentro da hierarquia inferior ao diabo, mas um animal que serve exclusivamente ao diabo. A palavra hebraica para esse tipo de animal feroz é raiá. Raiá é um animal, mas que também tem a mesma agressividade, as mesmas intenções, os mesmos intentos do diabo. Porque no capítulo 13 do livro do Apocalipse, o diabo vai conferir a sua autoridade para a besta, a primeira besta do livro do Apocalipse. E há um segredo bem observável aqui nesse texto. É que no capítulo 12, o próprio diabo se apresenta com 7 coroas. No capítulo 13, a besta se apresenta também com 10 coroas. Diz o texto que ela tem 10 chifres e nos seus chifres, cada um, uma diadema. Então, 10 diademas, 10 coroas. Esta é uma clássica maneira de historiar, de perceber a forma de governo do diabo nos últimos dias. Porque por detrás da humanidade, da liderança humana, desses 10 reis, eu sempre gosto de observar a palavra de Deus e nunca tentar identificar, nunca tentar induzir o texto para dizer, olha, esses 10 reis foram 10 imperadores romanos, ou são 10 reis dos dias atuais. Como diz a palavra de Deus, vão cair 3, vão ficar 7 e surgirá um chifre pequeno, como na visão de Daniel. Todas as vezes, qualquer estudante de escatologia, qualquer hermeneuta que tenta identificar esses reis na história humana, vai ter algum tipo de confusão. Quando nós levamos esses reis apenas para a história de Roma, nós sabemos que o diabo, a serpente enganadora, estava por detrás do Império Romano. Isso é inquestionável. Mas quando nós ensinamos, por exemplo, que esses 10 chifres representaram os Césares, nós temos uma imensa dificuldade. Primeiro, não foram apenas 10 Césares que subiram ao poder. Não foram 10 imperadores que fizeram parte do Império Romano. Começou lá com Júlio César, depois com Augustus,
Tibério, Calígula, o Cláudios, aquele do Atos, e depois o Galba. Depois do Galba nós temos o Vitélio, antes do Vitélio o Óton, e assim vai. O Nero é logo depois do Cláudios, né? E aí nós vamos ter, logo depois de Nero, esses 3 imperadores que sobem rapidamente ao poder, mas aí depois deles nós vamos ter outros imperadores. Um dos cruéis da história é o Nero, mas nós temos também o imperador Domiciano, especialmente na vida final, nos tempos de João. Então fica extremamente difícil encaixar ou fazer uma ligação desses imperadores com os 10 chifres. Nem tão pouco podemos imaginar que foi o próprio Tito um desses chifres. Na verdade, esses chifres sempre representaram o poder humano em toda a história. Também não podemos dizer que um desses chifres foi o Vespasiano, o pai de Tito e pai também de Domiciano. Nós não podemos de maneira alguma, porque mesmo depois de Domiciano, o Império Romano continua. Até Constantino, vários imperadores subiram ao poder. Mas podemos entender pela palavra de Deus que esses poderes humanos se apresentam hoje. 10 reis, 10 minas, 10 leis da palavra do Senhor, a Torá, a Bíblia Sagrada fala desta totalidade. Todas as vezes que eu vejo o número 10, eu estou pensando nessa totalidade, ou para o bem ou para o mal. Olhando esta totalidade de 10, que também na história da humanidade recente tivemos 10 grandes países encabeçando a economia mundial. Atualmente temos 7, conhecido como o G7. Poderíamos até imaginar que nos tempos do fim, esses poderes que surgiram e que continuam surgindo ainda na sua totalidade, formando força para arregimentar, para conduzir a humanidade, podemos também associar aos dias de hoje. Mas eu penso que está procurando quem é o chifre hoje, o chifre A, o chifre B, ou 1, o chifre 2, o chifre 3, o 4, o 5, quem são os 10 chifres. Acho que esta não deve ser a nossa principal preocupação. No capítulo 13 do livro do Apocalipse, meus irmãos, a besta que se apresenta com 7 cabeças e 10 chifres, e as coroas já não estão mais nas 7 cabeças, isso não significa que o diabo não continua exercendo supremacia sobre o mal. Ele transfere ou ele divide a sua supremacia, os seus intentos, ele se organiza de tal forma, através dos seus aliados, para que a humanidade sofra as consequências das suas intenções, das suas armações, dos seus propósitos nos dias atuais. Nos dias atuais, eu posso imaginar que também esta tentativa do diabo, ela está sofrendo. Olha, o diabo sempre foi um derrotado. Porque todas as vezes que um rei, um poder foi derrotado, o diabo também foi derrotado com ele. Quando os egípcios foram derrotados, o diabo foi derrotado com ele. Quando o Império Babilônico foi derrotado, o diabo foi derrotado também com ele. Parcialmente, o diabo vem sendo derrotado no Império dos Medos Persas, vem sendo derrotado no Império Grego, vem sendo derrotado também
no Império Romano ao longo da história humana. Entretanto, nós vivemos diante de uma sociedade, diante de uma economia cuja os valores econômicos determinam a ação dos governantes. É por isso que a nossa sociedade de hoje tenta encontrar a solução em estadistas, em homens que se apresentam como aqueles que têm a solução para os problemas. Nós estamos percebendo aí, nesses dias de coronavírus, qual é a nação que chega na frente. Os Estados Unidos, que vão chegar na frente encontrando a vacina contra o vírus. É a China, agora vista como o poder supremo da humanidade. Ou vai ser Israel. Ou o Brasil, talvez caminhando ali bem devagar, passos de tartaruga. Na França, que vão encontrar o antídoto, aonde? Quem vai encontrar? Irmãos, nós não sabemos. Gostaríamos tanto que encontrassem, que os infectologistas encontrassem um antídoto contra esse mal que atrai, que faz a humanidade sofrer, não somente a igreja, mas toda a humanidade. O momento em que nós estamos vivendo é de fato um momento difícil. Mas, irmãos, a percepção que eu tenho desse texto é que os estadistas, as forças que lideram a humanidade hoje, a economia, o poder econômico da humanidade que vacila, imagino que esses homens vão ter a sua cabeça mais uma vez ferida na história. O governo humano vai ter a sua cabeça mais uma vez ferida na história. Porque aí está também diante dos nossos olhos, da nossa percepção, a segunda besta do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Porque a segunda besta diz: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Então eu posso, de forma bem clara, enfática, dizer para vocês que o dragão do capítulo 12 é o diabo. A primeira besta é uma espécie de coligação de reis que já passaram pela história, mas de autoridades civis que representam o Estado, a força e o poder da humanidade, dos governantes hoje, que está por detrás desses governantes, especialmente aqueles que não se deixam ser levados pela palavra do Senhor, que se deixam ser seduzidos pelas manobras do autoritarismo, da vanglória, dos governantes déspotas. Com certeza, essa símile, essa expressão está também nos governantes atuais. E eu creio em absoluto que esta segunda besta, ela é uma espécie de representação de um poder que se divide em 2 poderes. Sem sombra de dúvida, nós temos aqui, porque a própria palavra do Senhor vai dizer, lá no capítulo 17, que essa besta é o falso profeta. O falso profeta que também, de forma cristã, ou às vezes com a linguagem religiosa, tenta enganar a humanidade. Porque no capítulo 13, a segunda besta, ela se apresenta como cordeiro que fala como dragão. Um tipo de um cordeiro, de uma religião, pode ser
qualquer religião que fale como cordeiro, ou que se apresenta como cordeiro, mas a expressão, a exposição da palavra é uma exposição demoníaca, é um ensino demoníaco, como foi o ensino de Balaão, como foi o ensino dos nicolaítas no início da igreja, dos fariseus, dos saduceus, que distorceram completamente a Torá, as leis de Deus. Então, todas as vezes, qualquer religião da terra, não somente o cristianismo, que fala como dragão e que na pele, que se apresenta como um cordeiro, é anticristo, é falso Cristo. Mas isso também me demanda, me leva a pensar na forma final do governo do anticristo, se utilizando como base, como plataforma governamental, num primeiro momento, a religião babilônica atual, a religião de Sodoma e Gomorra, como vamos estudar no capítulo 17 do livro do Apocalipse. Ou então, a religião procedente do Egito, do panteísmo, do politeísmo, de deuses que se apresentam como cordeiros, mas que proferem uma palavra do diabo. E por que a segunda besta tem 2 chifres? Porque são 2 poderes que se unem, o poder do Estado e o poder da religião. Esta é a principal fusão da igreja apóstata, da igreja que vai se aliar ao Estado, da igreja que vai se unir à igreja que deve se afastar completamente, a eclesiologia ou a eclésia que se afasta completamente, chamada de igreja apóstata, de comunidade apóstata nos últimos dias. Esta fusão, a igreja submissa ao Estado, que fala em nome do Estado, mas também que é o próprio Estado. Então, irmãos, nós gostaríamos, com esta mensagem preliminar, trazendo para vocês aqui algumas informações. Eu quero finalizar com a última parte, porque tem sido perguntado quem é o 666. A Bíblia diz é número de homem, o número da besta, 666. Nós podemos entender pela palavra de Deus, a gemátria hebraica sempre se apresentou à disposição dos estudiosos, e nos tempos de João não era diferente, porque João via Nero como esse demônio em pessoa, mas também os cristãos viram no imperador Domiciano o Nero ressurreto, o segundo Nero, o 666. Então, todo governante na história humana que se apresenta como agente de Satanás, manipulador da história, trazendo todo tipo de violência, sagacidade, destruição, sofrimento para a humanidade, pode ter esta marca de Satanás. Nos dias atuais também, a besta, que é número de homem, porque está aqui em jogo, em voga, a força da humanidade, o diabo agindo na humanidade através do seu líder principal. O cristianismo entende que esse líder será o anticristo, o Messias, o Mashiach contra Cristo, o Messias, que provavelmente seja esse Messias que os judeus tanto aguardam, esse Messias salvador da pátria. Então nós podemos entender bem claramente, porque o poder que Satanás deu aos chefes de Estado nas 10 coroas dos 10 chifres,
esse poder vai ser transferido para um homem só. Um ditador mundial. Aliás, a humanidade hoje, todos os segmentos políticos, ideológicos, teológicos, os messiânicos, os cristãos também não ficam de fora. A nação de Israel, a humanidade vive e gera em torno de si uma expectativa para receber esse Messias. Esse Messias que nada é, um falso Cristo que tem a tentativa, o desejo de trazer solução para a humanidade. O diabo já foi derrotado na história passada, tem sido derrotado na história presente, porque todas as vezes que nós encontramos solução para os nossos problemas sociais, a cura, todas as vezes que encontramos a cura da AIDS, a cura para algum outro tipo, HN1, ou outro tipo de vírus, ou danos, todas as vezes que nós encontramos solução para a fome, para o mal, o diabo é golpeado. Mas, irmãos, o principal golpe que o diabo vai sofrer nos últimos dias é o golpe que Jesus deu nele lá na cruz do Calvário. É o golpe certeiro, o certo, verdadeiro, o principal golpe que colocou Satanás em relação a Deus, subjugado em relação a Deus, foi o golpe lá na cruz. Mas o diabo continua sendo derrotado e vai ser derrotado através dos poderes das nações, através das lideranças religiosas. Então é você analisar quem é líder religioso hoje, ou quem são os líderes religiosos que compõem a força na atualidade. Quem são os líderes governamentais? Todos eles vão sofrer um golpe, porque Satanás é assim, ele dá com a mão e tira com as duas mãos. Ele dá o seu poder. No capítulo 12, ele está coroado. No capítulo 13, ele confere, diz o texto, o dragão confere esse poder, essas coroas aos 10 chifres, símbolo de poder. Mas ele também tira, ele vai afunilando. Lembrando que nós vamos estudar de forma mais detalhada a perseguição que o diabo tem causado para o povo de Deus ao longo da história, descrito aqui no capítulo 12, quando ele persegue a mulher, a antiga serpente, o diabo que persegue a mulher. Nós apresentamos pela palavra de Deus e somos informados, somos edificados que o Miguel, os anjos celestiais, foram vitoriosos e continuam para a vitória em Cristo Jesus, porque é Jesus que vai reinar de forma absoluta. Eu quero, inicialmente, eu trouxe aqui no Café com Bíblia essas informações para que vocês possam pensar, para que vocês possam analisar todos esses textos da palavra do Senhor. E aí, no próximo Café com Bíblia, nós vamos estudar detalhadamente. Eu quero trazer só uma informação para que vocês possam estudar e depois formular as suas perguntas. Porque bem no final, o versículo 18 diz: aqui está a sabedoria. Aquele que lê e que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Os discípulos conheciam muito bem a língua hebraica. Então, quando a gente busca o Vav na língua hebraica, numeral 6, depois somando com o Samek, um outro numeral 60, o Resh, que é o numeral 200, e o último numeral, representado do Tav, que é o número 400, então, somando o Tav, o Resh, o Samek e o Vav, nós temos o número 666.
1966. Havia um princípio de entendimento fora da gramática hebraica, conhecida como pictografia, que era muito interessante. Por exemplo, na pictografia, o valor do tav representa uma marca que é semelhante a uma cruz. E o outro símbolo, né, o resh, dentro dessa pictografia, valia uma espécie, era uma cabeça com uma coroa, um príncipe. E ainda, o outro símbolo mais antigo, antes das consoantes hebraicas, o samek, o símbolo era um símbolo de odiar. Por isso que o samek é fechadinho, né? É uma consoante toda fechada, porque quando você odeia, você se fecha em torno de si. O ódio fechado, armazenado, pronto para explodir. Então, o símbolo é o samek desse ódio. E por último, né, a primeira palavra, lembrando que o hebraico se ler aqui dessa parte da escritura para a outra parte do braço. Não daqui, como nós lemos, da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. Então, o vav, que representa 6, sempre dentro dessa símile, representava o cajado. Aí quando nós buscamos aqui, veja bem, cajado do pastor fala de sofrimento, o diabo que odeia, que também é o príncipe das trevas, e que, de fato, tem uma marca. Ele foi marcado lá na cruz para o mal. Então, irmãos, o 666, cada 6 pode simbolizar esta trindade satânica. É o 6 que não é 7. É o número humano que não consegue chegar à perfeição. O diabo nunca consegue chegar à perfeição. 666 é número de um homem, do príncipe do mal. Jesus sempre está voltado à perfeição. Então é por isso que é interessante ler o livro do Apocalipse. 7 igrejas, os 7 atributos de Jesus no capítulo 1 do livro do Apocalipse. E aí a palavra de Deus que é perfeita, a escritura que é perfeita e que vai fazer compreendermos através dos 7 selos que são abertos por Jesus na escritura. As 7 trombetas, né? O shofar é tocado, cada trombeta, cada shofar é tocado no céu. Não somente as 7 trombetas, mas as 7 taças. E Jesus é tão maravilhoso porque na exposição ele faz 7 pausas para nós podermos entender o livro do Apocalipse. Capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse é uma pausa. Capítulo 7 é uma outra pausa. Capítulo 10 é uma outra pausa. Capítulo 14, capítulo 15. Então, ao longo do livro do Apocalipse, nós temos estas pausas maravilhosas. Eu queria encerrar o Café com Bíblia hoje à noite, mostrando para vocês, ensinando para vocês que as forças do mal e a expressão satânica, essa força do mal é passageira e esse poder é momentâneo. O diabo está chegando ao fim da sua supremacia aqui na terra. Porque diz a palavra, agora, versículo 10 do capítulo 12, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois será expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Vencer sempre, pois venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Por isso nós vamos festejar sempre. Terra e mar festejam a vitória do Senhor Jesus. Irmãos, não vamos ficar diminuídos, não vamos sofrer, não vamos agonizar, porque
nós somos vencedores. E quando Jesus escreveu às igrejas, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei de comer do maná da árvore, receberão a coroa da árvore da vida. Então vamos estar perseverando até o fim, confiantes, fé, esperança, amor a Deus sobre todas as coisas, obediência à palavra de Deus. Não vamos negar de maneira alguma, não vamos aceitar as marcas de Satanás, não vamos aceitar o caminho engenhoso, não vamos aderir às práticas satânicas do comodismo, da falta de fé, da desgraça humana, porque o Senhor, Ele é vitorioso e nós somos também vitoriosos. Eu espero ter conseguido, nesse tempo, colocar diante de vocês uma visão desses capítulos. Eu quero voltar e estudar com vocês alguns detalhes que reputo da melhor intenção de Deus para a nossa organização espiritual. Então se organize espiritualmente, gerencie a sua vida espiritual, seja observador da palavra de Deus, deixa a Bíblia te conduzir os teus sentimentos, as tuas emoções, a tua capacidade. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Esta é a força que nós vamos ter lendo a palavra de Deus contra o mal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, graça e paz da parte de Deus. Um beijo no coração, que Deus te abençoe, meu irmão. Se prepare agora com as suas perguntas, vamos fazer uma pequena pausa e logo depois vamos voltar para respondermos aqui as perguntas de vocês. Deus nos abençoe. Amém.